me chamo José Manuel e hoje vou ensinar como copiar tabelas na aplicação Artsoft. Por vezes, ao criarmos novos ficheiros na aplicação Artsoft, temos a necessidade de copiar tabelas de uns ficheiros para outros. Temos então duas formas, uma delas é exportando e importando uma a uma, ou exportando e importando todas ou várias de uma vez. É isso que eu vou ensinar neste vídeo. O passo seguinte à criação de um ficheiro novo é copiar as tabelas que eu quero lá a partir de um ficheiro que eu já tenha. Vamos então aqui dar dois exemplos. Um deles será então a cópia dos documentos na tabela aqui que eu tenho nas configurações. Configurações, tabela gestão comercial, documentos, documentos e encomendas. E a partir daqui eu tenho aqui a tabela dos documentos da entrada. Se eu carregar neste botão, diz assim, exportar dados da tabela. Eu carrego aqui e carregar aqui no botão exportar vai fazer o quê? Vai copiar estes dados todos para um ficheiro que está na pasta ASCII, onde eu poderei depois importar. Para importar então para o ficheiro novo eu terei então que sair deste ficheiro, entro no ficheiro novo, vou novamente aqui à tabela dos documentos da entrada onde não irá aparecer absolutamente nada porque o ficheiro é novo e carrego aqui neste botão chamado importar dados da tabela ou importação. Eu vou então aqui simplesmente carregar no botão importar e então os dados que foram copiados do outro ficheiro irão aparecer aqui. Neste ecrã da importação existe esta opção chamada limpar a tabela antes de importar. Isto pode servir para uma outra situação. Imaginem, por exemplo, eu tenho uma tabela com dados já existentes, mas eu quero importar a tabela de um outro ficheiro limpando a atual. Então neste caso aqui, se eu ativar o limpar a tabela antes de importar, ele vai-me limpar a tabela que eu tenho aqui e importar nova para o lugar. Um segundo exemplo de exportação de tabela poderá ser a tabela do IVA. Vamos aqui às configurações, temos aqui as tabelas gerais e temos aqui IVA recapitulativos. Eu poderei ter aqui uma tabela construída na qual eu quero que os dados daqui estejam no ficheiro novo. Então eu tenho que chamar a tabela e faço então aqui exportar os dados de tabela da mesma forma como fiz a anterior. Depois mudo para o ficheiro novo e carrego não no botão exportar, mas sim neste caso aqui no botão importar e vou fazer a importação. Tenho também sempre a opção limpar a tabela antes de importar. E assim, tabela a tabela, irei copiando as mesmas para o ficheiro novo. Mas eu tenho uma possibilidade de exportar várias tabelas ou todas de uma só vez. Vamos então falar sobre o assunto. Vamos então aceder a essa opção aqui nas configurações, importação e exportação, e temos aqui importação e exportação. Primeiro fazemos aqui a exportação das tabelas que queremos do ficheiro que tem as tabelas e depois é que mudamos para o ficheiro novo e fazemos a opção importação. Para começar então vamos aqui ver a exportação. Como podem ver, esta opção exportação de tabelas é composta por vários separadores. Temos então aqui gerais, empresa, terceiros, artigos, etc, etc. Atenção que os separadores continuam aqui em cima, está bem? Pronto, o que é que nós vamos fazer? Se eu quiser exportar algumas tabelas, eu posso selecionar o separador e marco as tabelas que eu quero exportar. Aqui estão marcadas. Posso também marcar deste separador estas, depois deste separador também posso marcar estas, essas, e basta simplesmente depois carregar no botão exportar. Ele vai então exportar para a pasta ASCII estas tabelas que eu selecionei. De seguida, para importar para o ficheiro novo, basta primeiro selecionar o ficheiro novo, de seguida voltar então aqui às configurações, importação e exportação e importação. E carrego simplesmente no botão importar e então ele vai aqui passar as tabelas novas para este ficheiro. Voltando novamente ao ecrã exportação de tabelas, eu tenho aqui esta situação, todas as tabelas do separador. Se eu a marcar, ele vai-me marcar todas estas tabelas deste separador gerais. Tenho na mesma aqui em cada separador a mesma opção. Se eu quiser marcar aqui todas as tabelas, ele vai marcar todas as tabelas de todos os separadores. Isto quer dizer que ele vai copiar para o ficheiro novo todas as tabelas presentes neste ficheiro. De seguida é só carregar no botão exportar. Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e aproveite para se inscrever no canal.